meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é 4 de maio e nós já estamos na quarta semana da Páscoa. Hoje o evangelho que nós vamos refletir é o de João, capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o contexto aqui é do lava-pés, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Na época de Jesus, os reis, os imperadores, aqueles que eram poderosos, tinham escravos, então eles eram donos de escravos. E esses escravos lavavam os pés dos seus donos. E Jesus se coloca nessa condição aqui diante dos discípulos, lavando ele, que é Deus, que é o Senhor, lava os pés dos discípulos. Se coloca na condição de servir, de escravo. E ele diz que o servo não está acima do seu senhor, ensinando aos discípulos que ele, que é servo de Deus, não está acima de Deus. E que os discípulos também não deveriam estar acima de Jesus e de Deus. E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Jesus é esse mensageiro de Deus, que é aquele mensageiro que Deus enviou para anunciar a boa nova do Evangelho, a boa nova do Reino. Jesus envia seus discípulos para anunciar a boa nova do Reino a todas as nações, a boa nova do Evangelho. E eles precisavam entender também que eles não estavam acima nem de Deus nem de Jesus. E ele diz: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Ou seja, quando eu e você nos colocamos na condição de servos, de dependência de Deus, nós somos mais felizes. E isso agrada a Deus. E Jesus veio nos ensinar isso. E Jesus diz, ele fala, diz isso, que ele fala assim: não falo de todos vós. Por que ele não fala de todos vós? Porque ele sabia que Judas iria traí-lo. E Judas não entendeu isso. Por isso que Judas não foi feliz, acabou se matando. Porque ele entregou Jesus, porque ele não entendeu a sua condição de servo de Cristo. Ele não entendeu a sua condição de ser submisso a Cristo. Ele quis ser autossuficiente. Ele não creu que Jesus era o eu sou, era Deus. Queridos, eu e você, em que lugar nós estamos dos discípulos que entendem que é servo de Deus, que estamos submissos a Deus, estamos na condição de submissão, ou estamos na condição de Judas, nos achando autossuficientes e que não cremos verdadeiramente que Jesus é Deus. Porque nós precisamos fazer essa escolha.
Ou nós somos discípulos que creem que Jesus é Deus e aceitamos ser servos, aceitamos ser submissos à vontade de Deus, ou nós não cremos e agimos por nossa conta própria, pela nossa autossuficiência. Eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o eu sou. E você? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que vocês tenham uma abençoada semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.